Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de prevenção da AIDS, vamos falar de cinema, vamos falar da Rússia e vamos falar de música e vamos falar de Cena Brasil. Nossos convidados são Renato Borghetti, que é músico, e ele está fazendo o show Gaita na Fábrica, no espaço BNDES, no espaço cultural do BNDES aqui no Rio. E ele veio conosco com o Daniel Sá no violão, com o Pedro Figueiredo na flauta, e eles vão tocar pra gente antes de ir pro show. Prazer em tê-los aqui, hein? É muita honra. Que bom. Nós estamos com o Sérgio Saboia, que é diretor e produtor, curador, inclusive, do festival, um dos idealizadores, desculpe, gente, da 7ª edição do festival Cena Brasil Internacional, que reúne espetáculos de 11 países, que é patrocinado pelo CCBB, que está com uma programação extraordinária. Muito bom. Nós estamos com Vladimir Tokmakov, que é cônsul-geral da Rússia, aqui no Rio, e ele vem nos falar sobre a Rússia, que é a sede da Copa do Mundo, que vai começar na semana que vem. Prazer em tê-lo aqui. Você fala espanhol, português, inglês, como se fosse russo. Inclusive, eu russo também falo. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. Estamos com a doutora Brenda Hochland, que é pesquisadora do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, e ela vai nos explicar o que é o PrEP, que é o primeiro genérico brasileiro que previne o HIV. É uma novidade, né? É, uma boa novidade. Uma boa novidade. Prazer em tê-la aqui de volta. Obrigada pelo convite. E estamos com Camila Abreu, chiquérrima, com uma botinha cor-de-rosa, e tudo que na vida que eu queria ter era essa bota cor-de-rosa. Ah, te Caramba! empresto. Não, mas o problema é a botinha com a mini saia. Mata! A gente tá livre pra usar o que quiser, Vera. Ah, é Pode usar, verdade. fica à É sem vontade. censura, né? É, exatamente. Então, Camila, como estamos? Estamos bem. Que bom, que satisfação ter você de volta, eu que Vera. diga. Senti sua falta. Acho que todo mundo em casa sentiu também. Muito bom ter você aqui. Bom, chegou a hora de você participar do Sem Censura. Entre nas nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Mande a sua mensagem, a sua pergunta para os nossos convidados. Ou então participe pelo WhatsApp, pelo nosso número 999035329. Vou ficar aqui ansiosa esperando a sua participação. Maravilha. Deixa eu passar, então, a palavra musical para Renato Borghetti. Renato, o que vai ser? Vamos fazer uma milonguinha? Vamos embora.
E a plateia vai ao delírio, né? Eu já posso imaginar. Vem pra cá, Renato. Vamos lá. Você nunca fumou, né, Pedro? Não conta. Não conto. Vocês são gaúchos? Pedro e Daniel são gaúchos licença. também? Eu sou gaúcho, o Pedro é agauchado. É gaúcho. Teresópolis? Sabia. Tinha uma coisa de carioca nele. Eu vi logo. Em casa. Olha só. Eu passei hoje umas 2h30 procurando na internet. Mentira. Alguma vídeo do Renato Borghetti sem chapéu? Gente, ele tem algum problema, esse rapaz. Aí vi, tinha lá, não tem problema nenhum. Não. Entendeu? Ele gosta de usar chapéu mesmo. Não tem problema. Aí, É que eu gosto de usar bombacha. a bombacha é Eu gosto de usar linda. faixa, e o chapéu faz parte, né? Sim. Faz parte da Não, essa roupa gaúcha, ela é muito bonita. A bombacha é muito bonita. Quando a gente vai no Centro de Tradições Gaúchas, que você começou lá, inclusive, não foi? Tocando lá? Comecei pequenininho. É lá no uma coisa linda CTG, Centro de Tradições Gaúchas 35, foi o primeiro, o pioneiro, né? Pois é. E eu li também que em 1984, o seu primeiro disco, não sei se é o primeiro, mas enfim, ganhou um disco de ouro, foi o primeiro disco instrumental brasileiro a ganhar um disco de ouro. Foi, Quer né? dizer, Foi sim. é uma coisa importante pra caramba a gente saber que você, Pois é, foi... tão gaúcho, né? Mas é muito engraçado essa história, porque era 1984, foi meu primeiro disco, foi o meu primeiro trabalho. Eu nem sabia que eu estava fazendo música instrumental. Claro, eu não canto, então naturalmente, obviamente, instrumental. Mas eu fiz só um registro para ter um disco. Naquela época era muito difícil a gravação independente, então eu fiz toda a produção e gravação independente. Então, foi tudo feito de forma muito caseira e deu essa vendagem, deu esse interesse. Foi muito legal. Até hoje, eu acho que o meu trabalho é muito reflexo também desse primeiro disco. A sensação que a gente tem, não só quando a gente ouve, mas pela toda a tua trajetória, é que você faz uma música que é muito gaúcha, que é muito regional, que é muito tudo, e no entanto, ela é inteiramente universal. Porque aí é por isso que você deve ter uma carreira internacional tão importante, né? Porque onde você vai, tem um público que adora o que você faz. Claro que também o fato de não esbarrar no problema do idioma, né? Fazendo música instrumental e fazendo uma música de um Brasil também, que o pessoal conhece pouco, né? Que o Brasil conhece bastante o país tropical, o país do samba, mas também a gente mostra o país do sul, que neva às vezes, que faz frio, que se produz vinho. Mas, claro, também é o país do samba, mas também é o país do forró, também é o país do maracatu, né? O país do centro-oeste, tão lindo, do norte. Então, acho que a gente tem que mostrar esse Brasil. Que instrumento é esse que você toca? Isso aqui é um acordeon, né? A gente chama o acordeon no Rio Grande do Sul de gaita. Então você é um gaiteiro. Eu sou um gaiteiro. Confunde muito com gaiteiro, né? O Pedro é um gaiteiro também? O Pedro não. O Pedro é saxofonista e flautista, né? né? Mas o que confunde muito, porque o gaiteiro, no Brasil inteiro, é o a gaita, de harmônica, né? de gaita. Mas a gente, no Rio Grande do Sul, qualquer um que toca, não só essa que eu toco, que é uma pequena diatônica, também é um gaiteiro. Esse que é com a gaita. É o fole, né? A ideia do fole, né? Na realidade, o gaiteiro, eu procurei saber, porque hoje a gente tem um projeto lá que a gente fabrica gaitas, a gente procura conhecer um pouquinho do instrumento. E por que se chama gaita o acordeon? Porque o nome certo é um acordeon. Isso aqui é um acordeon diatônico. É porque dentro tem uma das peças que compõem, onde estão as palhetas, é muito parecido com uma gaita de boca, só que fixa lá dentro. Tá. Então tem mais ou menos o princípio da gaita de boca. E diatônica diz o quê?
Diatônica, o nome é tom em tom, não possui um cromatismo, não possui... Eu faço uma Não faz bemol, não tem bemol sustenido aí? Eu faço uma explicação assim meio tosca, que não é muito correta, mas para quem não entende muito vai entender que é um piano só com as brancas, sem as teclas pretas. Tá. Não é bem assim, porque aqui, por exemplo, tem algumas teclas brancas que para mim é preta, mas dá para entender, não tem todas as notas. Hoje à noite, às 7 horas da noite, vocês vão estar no BNDES, que é aqui do lado. Parece que você vai ter que sair daqui correndo a pé até lá, é isso? Parece que vão ter que atrasar um pouquinho ali, mas não vai atrasar, não, vai dar certo. Não, vai dar certo, a gente faz vocês começarem uma última musiquinha, que eu achei que o Vladimir Tokmakov vai gostar muito, que tem um clima um pouco russo. Parece. E aí você faz no final. O que eu queria perguntar para você é que eu estava vendo um vídeo seu junto com outros músicos e eu soube que você tocou com Luiz Gonzaga. Sim, o Gonzagão, apesar de ser muito diferente da sua idade, você tocou com Gonzagão e nesse vídeo que eu vi tinha Dominguinhos. Ou seja, o pessoal da sanfona gosta do que você faz. Qual é a diferença? Eu acho que eu vejo muito mais semelhanças do que diferenças da música nordestina com a música gaúcha. Por exemplo, o forró, o baião que eles tocam, é um vaneirão. A gente pode tocar tranquilamente uma asa branca, com acompanhamento de vaneirão, sem precisar mudar nada na melodia. Tu acompanha num ritmo de vaneirão. E o oposto também, tu pega um vaneirão nosso, né? Tu bota uma zabumba, um triângulo, um pandeiro, vira um baião, então quer dizer, dá para ver muito mais proximidade do que diferenças. O shot é o mesmo, tem o sotaque, né? O nosso shot é mais duro, né? O shot nordestino já é... É mais Quando balançado. Você toca o teu shot, a gente já vê aqueles grupos de folclóricos dançando. Já puxa. Eu comecei dançando no CTG, na invernada de dança, no grupo de dança. Aí depois comecei a tocar e parei. Maravilha. Então, todos... E você já tocou com todo mundo aqui, né? Você vai ter... Eu estava vendo que o teu público maior é na Áustria. Gente, os austríacos adoram Renato Borghetti. Não, eu não diria que por maior, não. Acho que a gente toca muito, porque talvez a Áustria é a nossa porta de entrada na Europa, por motivos assim que a gente foi fazer. Antes nós íamos à Europa com festivais assim, muito pontuais e shows pontuais. A partir de 2000, a gente, em um festival austríaco, conhecemos a nossa produtora de lá. Então, lá acabou ficando nosso porto seguro. Um hub de... então, por isso. Maravilha, Renato. Vai ser muito lindo esse show hoje. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Então, tudo bem? Vamos conversar com a Camila? Olha aí, Vera, a gauchada apareceu aqui na internet e a Cláudia Colares fez o seguinte comentário: sou gaúcha e é um prazer ver o Renato aí no Sem Censura. Ela pede para falar da maravilhosa Fábrica de Gaitas. Fala. É a Fábrica de Gaiteiros, é uma fábrica de gaitas, mas a gente fabrica exatamente uma gaita, um acordeão que nem esse aqui, só que toda a fábrica vende. A gente não vende a gaita, a gente usa toda a produção destinada para crianças de 7 a 15 anos. A gente oferece aula gratuita. Então, eles podem ter a aula, levar a gaita para casa sem precisar comprar. Claro, depois, se quiser seguir a carreira, quiser virar músico profissional, não é o objetivo do projeto. Então, aí sim a família vai comprar uma gaita, mas já sabendo que o menino ou a menina vai usar mesmo, não vai ficar aquele instrumento atirado num canto. Maravilha. E outra coisa que acontece é que a gente, já no Brasil, nós tivemos 30, 40 fábricas de acordeão. Num momento, assim, quando eu comecei a tocar, existiam 3. Em seguidinha, pararam todas, nós ficamos sem nenhuma fábrica de acordeão no Brasil. Então, essa coisa eu procurei trazer de volta essa vocação de fabricar, né? Então, desde
das máquinas para fabricar fole, fabricar cantoneira, fabricar Vocês tiveram que palheta, trazer inventar a tudo, né? máquina que faz. Então, hoje nós fabricamos 100%. É um projeto bonito. E é bonitinho porque a gaita de ponto, ela é menorzinha. Ela é um filhotinho, né? É, bem bacana. de acordeon. Vamos começar com o Vladimir Tokmakov. Doutor Vladimir, a Rússia está animada com a Copa do Mundo? Muito. Copa do Mundo é uma experiência única, não só para a Rússia, para o meu país, mas para todo mundo. A Copa do Mundo é mais do que o futebol. É outra vida, é digamos, a possibilidade de mostrar o seu país para o mundo externo. Isso. Sim, então, estamos aqui no programa sem censura, por isso vou falar a verdade sobre o meu país. Sim, então, nem todos sabem que faz parte da Federação da Rússia 85 unidades da Federação. Então, se comparar com o Brasil, sim, um pouco mais. Claro, né? Sim? Então, o nosso país também, como o Brasil, é um país muito multiétnico. Então, há a possibilidade de conhecer a nossa cultura, a nossa história. Então, todo mundo conhece, pelo menos para ouvir, Moscou, São Petersburgo, mas, além de tudo, temos outras regiões, temos outras cidades. Então, e esta é uma boa oportunidade de turistas de todo o mundo visitarem a Rússia. Tem 11 cidades que vão sediar a Copa. Isso mesmo. São então, cidades espalhadas pela Rússia inteira? Espalhadas pela toda a Rússia, sim. Vai ter então, que ir de avião? Pode ser. Só para Kaliningrado é um ponto extremo ocidental da Rússia, até as montanhas Urais, Ekaterimburgo. Então, a distância mais de 2.000 quilômetros, não sei, ainda mais, sim? Então, mas esta Copa permitiu para o meu país de fazer tudo o possível para que os turistas de todo o mundo e cidadãos russos se sentem melhor. Então, foi recriada uma infraestrutura, foram construídos aeroportos, estações ferroviárias, etc, etc. Então, e para conhecer melhor o nosso país, então foi aprovada uma lei federal que permite, e um programa especial governamental que permite viajar nos dias dos jogos, então gratuitamente, entre as cidades sedes. Por exemplo, o Brasil vai jogar em Rostov-on-Don. Então, depois, o próximo jogo terá lugar em São Petersburgo. Então, o torcedor brasileiro, ou qualquer um, tendo nas mãos um passaporte do torcedor, Fan ID e ingresso, pode viajar gratuitamente pelo trem de Rostov-on-Don até São Petersburgo. E o próximo jogo, terceiro, então, terá lugar em Moscou, capital. Então, pode viajar também gratuitamente lá. Então, temos um regime especial dos vistos. Então, para todos, está o regime de isenção dos vistos. Mas eu queria destacar que para os brasileiros nem precisam de vistos de entrada. Não como precisava nem já, precisava. Né? Já temos um acordo que está em vigor quase 10 anos. Então, cada brasileiro pode viajar para a Rússia e permanecer lá até 90 dias durante meio ano. Então, dá para ver e para conhecer tudo. E vai estar, é pleno verão, mas chega a ser muito calor, Moscou nessas regiões todas, é mais ou menos? Sim, mais ou menos. A temperatura pode variar de 20 até 35 graus. Então, por isso, aquele Copa terá lugar em verão europeu, verão russo. E a Rússia acha que vai ganhar a Copa? Acho que a Rússia vai participar da Copa. A Rússia foi uma seleção bastante competitiva, inclusive. Eu me lembro, na Copa de 1958, que o Garrincha foi chamado pelo técnico Vicente Feola. Vocês não conhecem essa história. E aí o Vicente Feola disse para ele assim: Garrincha, o seguinte, nós vamos jogar com os russos. Você, quando pegar a bola, você dribla o primeiro, você dribla o segundo e você vai para o gol e faz. Ele disse, legal, quer dizer que já está tudo combinado com os russos. Sim, é verdade. Essa frase, tudo combinado com os russos, a gente usa até hoje. Tipo assim, a gente combina com o adversário, com o resultado. Essa frase está desde 51. E era uma seleção muito competitiva. Sim, precisa combinar tudo com os russos. Sim. somos o povo muito hospitaleiro, então os brasileiros são bem-vindos lá na Rússia.
Então, eu espero que a participação brasileira da Copa terá uma longa história. E, além daquelas 3 cidades que eu mencionei, ele vai jogar também no próximo jogo em Samara. Então, aquelas cidades que vocês não conhecem. Que ninguém conhece, então, que nenhum brasileiro tem Samara, intimidade sim, ainda. então, é Samara. uma cidade que está no Rio Volga, lá no interior do meu país. Então. E quanto quer dizer, a história do nosso futebol, a história do futebol nacional é bastante rica. Então, eu lembro também um caso, aquele em 1980, quando foi reaberto o estádio de Maracanã, foi convidado a seleção da União Soviética. Então, e o Brasil perdeu aqui, 2-1. Então, isso mesmo. E lá na Olimpíada 88, em Seul, também nós ganhamos do Brasil. Então, essa é a nossa história. Então, eu espero que nós tentemos repetir, pelo menos no grupo. Parece que o russo gosta muito de futebol, mas não é o esporte preferido dele. Parece que é hóquei o esporte preferido. Hóquei e futebol. Hóquei e futebol. Hóquei e futebol, é assim. Então, o futebol é um esporte muito preferido lá na Rússia, então todos se acham os futebolistas, sim? Então, sempre falam que todo mundo sabe jogar futebol, exceto da seleção. As 11 não sabem jogar, ninguém sabe porque eles são convocados. Então, é assim, é sempre assim, uma crítica, é normal. Essa crítica que o povo russo tem a respeito de si mesmo é muito parecido com o carioca. Eles têm isso em comum. Eles adoram criticar a própria situação. Em relação à Rússia, hoje está saindo uma matéria no jornal o Globo dizendo que, diferente do Brasil, lá ainda não aparece nas cidades alguma enfeite de Copa, mas eu acho que isso é normal, é o Brasil que tem essa mania, né? Eu vi, falta só uma semana, então começam a aparecer os torcedores, então aquelas seleções chegam para a Rússia, então só falta um tempo. Então o Globo apareceu só em Moscou. Moscou é uma cidade tão grande, temos tantas atividades lá, então a população de Moscou é de mais de 12 milhões. É enorme, Moscou. É enorme, sim. Então só estamos na fase da preparação final dos ânimos dos torcedores russos, sim? Mas pode acreditar que todo mundo está esperando aquele futebol, esta festa. Então, e vamos torcer juntos, sim? Tá, pois é, no primeiro jogo é Brasil e Suíça. Suíça, sim. O senhor acha que ganha quem? Bom, imagina se ele vai ousar dizer outra coisa, né? Aqui. Tenho certeza que o Brasil vai ganhar. Eu já disse que os brasileiros são bem-vindos lá na Rússia, então Rostov-on-Don vai torcer, eu já disse, 90% vai apoiar o Brasil. A capacidade do estádio é 45 mil, 40 mil são os torcedores russos-brasileiros. Vai estar 40 mil brasileiros lá. Me diga uma coisa, qual é o primeiro jogo da Rússia? Primeiro jogo terá lugar no dia 14, no dia da abertura da Copa, no dia 14 de junho, contra a Arábia Saudita. Então, no meio-dia, em ponto, horário carioca brasileiro, teremos a alegria de assistir o primeiro jogo da Rússia. E deste momento a Copa vai começar. Tá, vocês vão torcer por quem? Pela Arábia Saudita ou pela Rússia? Agora vocês estão obrigados, depois de conhecer o Vladimir Tokmakov, de torcer pela Rússia. E não pela Arábia Saudita. Então, esta é uma boa oportunidade de eu repito, conhecer o nosso país. E quero o senhor vai para lá? Alguém tem que trabalhar aqui, então vou ficar aqui, então, para ajudar os brasileiros a visitarem a Rússia. Então, eu queria aproveitar esta oportunidade para convidar a todos para os dias 9 e 10 de ir para a praia de Copacabana. Ao lado do ponto 3 haverá uma apresentação da cidade de São Petersburgo. Teremos uma delegação russa. Então é como um país sede, como a cidade sede do jogo do Brasil. Então haverá um show interativo, road show. Então durante 2 dias. Então dá para conhecer melhor essa cidade de São Petersburgo para todos os cariocas. Então é assim, é assim. Vai dar certo. Como é que a gente diz obrigado em russo? Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Spasiba. Então, obrigada. Brenda, vamos lá. Conversar sobre o PrEP, que é uma novidade. O que é o PrEP? Então, PrEP é profilaxia pré-exposição. Então, prevenção antes de eu estar exposto ao HIV. Ou seja, eu vou transar com uma pessoa que tem HIV, ou então uma pessoa que eu não sei se tem. Que eu não sei. E aí eu tomo porque, com certeza, eu não pego HIV. Eu estarei tomando regularmente a medicação, porque eu me encontro numa situação de vulnerabilidade, eu tenho um risco maior para infecção, então eu adoto essa medida de maneira regular. Então você tem que ficar tomando um remédio. Um exemplo que a gente utiliza para as pessoas compreenderem melhor é quando eu quero prevenir a gravidez. Isso. Eu posso utilizar continuamente o anticoncepcional ou posso utilizar num período de vida em que eu quero prevenir de maneira mais efetiva. Então, para isso, tem a PrEP, que é a utilização de 2 medicamentos contra o HIV, antirretrovirais, que você utiliza um único comprimido diariamente. Tá. Esses remédios, esses 2 compostos, eles eram utilizados no coquetel Eles são medicamentos que podem ser utilizados no tratamento, mas que foram testados para ser utilizados na prevenção. Esses testes foram realizados ao longo dos últimos anos. Desde 2011, o FDA nos Estados Unidos aprovou o uso da PrEP. Então, nos Estados Unidos é o Truvada, o nome comercial é Truvada. Então, nos Estados Unidos ele já estava disponibilizado e agora o Brasil é o primeiro país da América Latina a adotar a PrEP. E a PrEP está dentro de uma concepção do que a gente chama de prevenção combinada. É uma decisão do Ministério de trabalhar na prevenção do HIV de forma combinada, de forma individualizada. A pessoa é vista de forma individual e definida junto com ela quais são os melhores métodos para manter ela HIV negativa. É extraordinário, né, Brenda? Porque o HIV, que foi uma doença devastadora, não é mais. E isso graças a uma atitude moderna, corajosa e objetiva em relação à doença. Então, tudo que você diz, se a gente pudesse dizer isso em relação a todas as outras, a gente teria uma saúde pública muito mais adequada do que a gente, na verdade, tem, né? O Brasil é muito pioneiro nessas decisões em relação ao enfrentamento da epidemia. A decisão de inserir a PrEP foi uma decisão corajosa, ousada, porque nem todo mundo concorda, né, com essa decisão. No entanto, você ter a PrEP, você amplia a porta de entrada das pessoas que buscam testagem, tratamento de outras infecções sexualmente transmissíveis, vacinação para hepatite B, porque tomar PrEP, a pessoa terá um acompanhamento clínico. Ela não vai pegar o medicamento e eu não vou vê-la. Ela acompanhará a cada 3 meses, fará seus testes a cada 3 meses. Você não pode comprar na farmácia? Ainda não está disponibilizado no Brasil a compra, mas existem discussões desse tipo de profilaxia ter na farmácia, porque hoje a política de antirretrovirais no Brasil é toda coordenada pelo governo. No entanto, existe já essa discussão de disponibilizar, no entanto, seria sob prescrição médica, precisaria ter um médico que vai acompanhar, porque a PrEP ela deve ser dada para quem não tem HIV. Então, a testagem regular é muito importante para que você não esteja usando o medicamento de uma forma inadequada. Ok, eu não tenho HIV, mas eu me encontro nos grupos de risco. Grupos de risco é homem que faz sexo com homem. Então, existe um protocolo de diretrizes publicado pelo Ministério da Saúde. A gente não fala grupo de risco porque... porque não é, né? Porque não é um grupo de risco. Na verdade, algumas populações elas têm vulnerabilidades maiores do que outras. Hoje, dentro do protocolo do Ministério da Saúde, quem pode contemplar e buscar a PrEP são homens e mulheres que têm práticas sexuais que aumentam o risco dela. Então, elas podem ser profissionais do sexo, por exemplo. A população de homens que fazem sexo com homens e a população de transexuais
elas se encontram como pessoas que podem ser contempladas, mas não é o fato delas serem trans, mas sim dentro das práticas dela o que traz um risco. E dentro de casais soro-discordantes, ou seja, um tem o HIV e o outro não tem, o negativo pode tomar, inclusive, para o planejamento familiar. Então, aquela mulher que está em um relacionamento com um homem HIV negativo e deseja engravidar, ela pode acessar a PrEP para que essa concepção seja feita de forma segura, de forma que essa criança não vai estar infectada pelo HIV. Vai nascer sem o vírus. E também usuários de drogas também têm acesso ou não? Eles não fazem parte do protocolo de diretrizes, no entanto, o uso de substâncias que podem ser drogas, podem ser álcool, eles vêm concomitantes com a vulnerabilidade dessas pessoas. Então, quando essa pessoa busca o serviço, ela é avaliada e esses outros riscos concomitantes também são avaliados para a decisão de oferecer ou não a profilaxia. Onde é que vai ser fabricado? Porque o Truvada é o nome comercial dessa... Essa primeira remessa que a gente tem no Brasil é uma remessa comprada pelo Ministério da Saúde e agora veio a decisão através de farmácia. A novidade é essa que é a novidade. Então, a gente teve uma compra inicial de 7.000 profilaxias. Hoje, são 47 serviços no Brasil que oferecem PrEP no Sistema Único de Saúde, gratuitamente. Pelo menos tem um serviço em cada capital. E houve essa primeira compra desses 7.000 profilaxias. E agora a decisão de Farmanguinhos, que pertence à Fiocruz, em conjunto com o laboratório, de começar a produção nacional do genérico. Então, essa é a grande novidade, porque esse gasto para o Brasil vai se reduzir em 40% a 60%. Porque você não vai ter que pagar Você não vai comprar a medicação original, você vai comprar o genérico, que vai ser aprovado pela Anvisa, vai ter bioequivalência, da mesma forma que muitos dos nossos antirretrovirais são produzidos por farmanguinhos, por nós, pelo Brasil. Então, isso garante a continuidade das políticas de prevenção, porque você consegue reduzir os gastos e consegue ampliar o acesso ao medicamento para outros serviços. Então, pelo que eu estava vendo, são 40.000 casos por ano? Sim, e a gente tem uma epidemia que vem avançando principalmente nos mais jovens. A gente teve 40% de aumento de novos casos na população entre 13 e 24 anos. Então, a gente tem uma situação realmente séria e a introdução da PrEP, nesse momento, é uma resposta a essa nova população que a gente precisa entender como que a gente vai prevenir, né? É uma população jovem, uma linguagem jovem, a forma de enxergar o próprio HIV já é diferente, você falou. O início da epidemia, para nós... Bom, para mim foi devastador. Devastador. Hoje a gente não ouve falar de ninguém famoso morrendo de HIV, ou é alguém que já estava há muito tempo. Porque hoje o tratamento antirretroviral traz uma vida normal para a maioria das pessoas. No entanto, você precisa fazer o tratamento, você precisa de adesão, você precisa de acompanhamento. E precisa ser divulgado que existe a PrEP e que você tem acesso a ela. Essa é a melhor oportunidade que você está trazendo, porque, de fato, o que a gente quer com a PrEP é que ela realmente chegue àquelas pessoas verdadeiramente vulneráveis. Porque quando você apresenta uma nova forma de prevenção, quem costuma acessar são aqueles que acessam a informação de maneira melhor. Os mais escolarizados, aquelas pessoas que navegam melhor na rede. Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho de divulgação, a gente consegue ir de contra aqueles que nem mesmo sabem que tem risco e nem mesmo sabem das possibilidades de prevenção. E dentro dessa prevenção combinada, por exemplo, a gente já tem a PEP, que é a pós-exposição, que seria igual à pílula do dia seguinte por HIV. E isso é uma coisa que está disponibilizada desde 2007
e ainda também Não tem, o nem todo mundo conhecimento sabe. da população ainda é muito baixo. Então, essa oportunidade sempre é muito Volte importante. sempre, Brenda, você sabe Obrigada. disso. Maravilha, vamos fazer um intervalo, a gente volta já já. Então, estamos de volta. Camila, aqui temos. Temos perguntas aqui para o Vladimir. Uma delas é do Gabriel Menezes. Ele pergunta se tem algum hábito em comum entre os brasileiros e os russos. Hábito comum Isso. é uma alegria. Ah, Alegria, hospitalidade e a amizade. Isso que nos unem muito. tá certo. Maravilha. Olha só, gente, aconteceu o seguinte, o pessoal do BNDES não gostou de ver Renato Borghetti, o Daniel e o Pedro aqui, vai deixar imediatamente para lá, que eles vão atrasar o show do BNDES. A gente vai deixar eles irem embora, mas antes eles vão tocar, porque eles prometeram. Vai ter? Gente, caramba, maravilhoso. Vocês estão liberados, foi um prazer enorme tê-los aqui, bom trabalho. Muito obrigado. Gente, eu queria só avisar pra vocês, a BNDES é de graça, tá? Ó, de Desculpa a graça, correria. isso aqui. Olha só, podem ir. Vai, é um teatro muito bonito ali, vai ser muito Vale legal. a pena. Obrigado, Obrigado, gente. obrigado. Muito obrigada. Enquanto isso, a gente vai conversar com o Sérgio Saboia, que está com um festival maravilhoso. Pode falar, Sérgio. Não, estamos na 7ª edição. Esse festival começou em 2012 e ele tem um pensamento
de origem de gerar o intercâmbio. Então, ele não é só uma mostra de espetáculos. São 11 espetáculos, de 6 espetáculos estrangeiros e 5 trabalhos brasileiros. Mas não é só nesse pensamento que a gente teve. É um projeto de intercâmbio que os artistas ficam durante os 12 dias de festival em troca, em residência, em oficina, oferecendo oficina entre eles. Ah, eles ficam juntos, morando juntos? Eles são hospedados no mesmo hotel, comem no mesmo restaurante e durante o dia, depois do almoço, vem o processo de criação deles. Eles abrem um processo de criação para os outros. Que legal. Eles fazem palestra para falar de todo o processo de criação que resultou no trabalho que vai ser apresentado e ficam em troca. Essa troca é óbvio que ela amplia o olhar criativo, né? Mas, sobretudo, também a discussão sobre sustentabilidade. Hoje tem sido uma questão bastante discutida aqui no Brasil, a sustentabilidade do teatro. Hoje é uma questão que a gente está também aprendendo. O que é a sustentabilidade do teatro? Essas são novas. É porque, na verdade, assim, a gente teve durante muito tempo a subvenção, né? E ainda existe, hoje de uma forma muito mais modesta, e nós estamos agora à procura de uma outra forma e um resgate para esse público do teatro, procurar atender esse público, um olhar mais voltado para o público. Então, assim, nós estamos no processo de redescobrir, se aproximar desse público do teatro novamente. E a gente faz isso dentro do festival, que são plataformas importantes, não só o Sena, mas tem festivais no Brasil e no mundo, grandes festivais, aqui no Rio também tem excelentes festivais. São plataformas de apresentação de espetáculo que geram essa sustentabilidade também. São trabalhos que normalmente não itinerariam, não teriam uma turnê e acabam fazendo turnê pelo Brasil, em festivais, que tem mais de 80 festivais no Brasil. Mas, basicamente, como ele se chama Sena Brasil, é teatro, basicamente? Não, ele é um festival de artes cênicas. Ele não é só teatro. Tá. Então tem ele tem música, performance, trabalho em dança também. Tem dança também. Por falar nisso, eu queria perguntar para o Vladimir, vai ter apresentações do Bolshoi, aquelas coisas maravilhosas, que a Rússia é um país muito musical. Sim. E tem um teatro maravilhoso. Sim. Isso vai ser uma coisa que vai pertencer ao universo da Copa um pouco, não? Então, nós teremos apresentações lá na Rússia, claro, é óbvio. Aqui no Brasil, nós teremos várias apresentações durante o ano todo. Então, como eu saiba, hoje em dia, aqui está no Brasil um balé estatal de Moscou, apresentando lá nos estados do sul do Brasil. Então, faz poucos dias atrás, aqui estava no Rio de Janeiro, faz uma semana, um conjunto musical da República de Bashkortostan, apresentando as suas danças típicas, e eles foram recebidos aqui pelo público carioca com grande pompa. Então, eu acho que vamos continuar este trabalho aqui, junto com aqueles incentivadores que estamos falando agora, sim, do teatro, da Rússia. Então, bem sabido que existe festival do teatro Chekhov em Moscou anualmente, então, e os brasileiros fazem parte deste festival. Você tem Chekhov agora? Sim. É uma companhia, Lusco-Fusco, uma companhia de São Paulo, Helena Inês. E aí? É muito interessante o trabalho deles. E, na verdade, eles têm uma leitura sobre o teatro, uma forma de pensar o teatro muito própria deles. Eles já tiveram no festival alguns anos atrás. E é muito rico a gente trocar esses processos de criação. Você imagina, estão acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo pensamentos sobre a arte, né? E esse recorte, esse ano do festival, ele acaba deixando a gente refletir. Mas basicamente sustentabilidade do teatro, mas tem também violência, tem racismo, tem várias coisas. A sustentabilidade do teatro, ela acontece nos papos informais, nos jantares, na conversa entre os grupos, como se sustenta na França, como se sustenta no Chile, na Argentina, que são países que estão participando esse ano no próprio Estados Unidos também. Isso é uma troca que evidentemente acontece pela convivência,
pelo contato entre os artistas. Eu vi um espetáculo, Sérgio, que eu fiquei interessadíssima, eu até anotei porque eu não ia me lembrar, entendeu? Que era o chileno, que é o estado vegetal. É toda uma reflexão sobre o mundo vegetal, como as plantas, não é isso? Exatamente. Como é que ele faz isso? São trabalhos assim que a gente procura, dentro do processo curatorial, escolher não só o pensamento diversificado sobre a arte, a gente estava conversando sobre isso, esse ano sem concessão, trabalhando em cima de um pensamento filosófico, que é o caso, inclusive, da Manuela Infante, que trabalha em cima desse argumento. Se as plantas... Será que tem um outro pensamento por trás disso? Mas aí o que ela faz? É um ator fazendo uma planta? Tem uma atriz que faz... Quer dizer, a gente falar sobre o espetáculo... Eu tenho maior fascínio sobre isso. Então é ótimo, tá? A partir, acho que dia 10 já tem o espetáculo, seria ótimo, porque é muito interessante. Mergulhar nesses trabalhos autorais, absolutamente autorais. Tem outro muito que bacana. Saiu no jornal hoje, que são... Eu adorei essa história, é o Fernando Barril, argentino, não é isso? É Fernando Rubio. Rubio, Barril, eu troquei já. Como é que é o negócio? São duas instalações. Ele trabalha com instalações performáticas. Uma delas é uma casa que o ator, inclusive a gente trouxe esse ano um trabalho com atores, encenadores de fora, com atores cariocas. Então, o Fernando Rubio dirige 7 atores, 4 atrizes e 3 atores num dos trabalhos, que fala sobre o feminicídio, sobre a violência contra a mulher. E tem um outro trabalho do Fernando, que é um performance, que fica 5 dias. Ele vai, durante o festival, 5 dias ele vai dormir nessa casa, que fica na rotunda do CCBB. Ele vai se alimentar lá, ele vai fazer todo... Vai ficar Parece presente. Coisa daquele faquir do meu tempo que fica... É um mergulho dentro E ele fica mesmo, de verdade? Tem banheiro, tem tudo? O banheiro não é na casa, mas ele sai ao banheiro e ele volta. E ele recebe durante o dia o público em vários horários diferentes. Então é um trabalho totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. E aquela caixa? E a caixa, ela fala... Uma caixa de vidro, né? É uma caixa de vidro que fala que é uma instalação durante o dia. Existe uma projeção relatando as histórias das mulheres que sofreram violências e que não têm coragem de falar. Então, durante todo o festival, esse espetáculo ele vai ficar em suspensão, a história vai ficar em suspensão, para que esse assunto seja discutido permanentemente durante o festival. Onde é que a gente é responsável por isso também? Quais são as violências com as mulheres? Não é uma violência só física. Sabe? Então a gente precisa discutir isso. E essa proposta do Fernando, ela já percorreu o mundo em vários festivais. Parece uma vitrine, né? Mas na verdade... É uma caixa de vidro. É uma caixa de vidro que é um apartamento. Na verdade, o apartamento que você consegue ver dentro. A violência que acontece às vezes em 4 paredes. Né? As violências que às vezes não são relatadas, porque acham que é normal. Então... Esse ano, especificamente, tem muitos trabalhos que falam sobre a violência contra a mulher e a violência de um modo geral. São artistas que estão angustiados com o que estão vendo, né, no mundo e que vão relatar o que está acontecendo. Então, assim, no caso do espetáculo do Fernando, essas urnas que são espalhadas pelo CCBB, para que as mulheres possam depositar nessa urna o depoimento e depois... digitalizado esse depoimento e projetado na instalação, eu acho isso muito interessante para que o público consiga perceber onde nós estamos. Sobretudo o público do CCBB, que é um público enorme, diverso e gigantesco, ou seja, todo mundo vai, ele é muito diverso, quer dizer, todo carioca, toda pessoa que vem visitar vai no CCBB. É verdade. Diz aí, então, horário, tempo... Então, eu acho melhor consultar o site, porque são 11 apresentações, são mais de 30... É verdade, então é melhor a pessoa ir... E no site é www.cenabrasilinternacional.com.br. Mas tem vai de quando toda a a programação. Quando, vai de hoje, dia 6, até o dia 17 de junho. Deixa eu passar um VT, porque você trouxe o VT, aí a gente tem uma ideia. Pode passar, Emília, por favor.
Tá muito linda. Tá muito bonito. Vai ser Obrigado. muito bom. Bom, deixa eu agradecer então. Vamos lá agradecer ao Renato Borghetti. Foi muito bom, né, o que ele fez, né? Bom. Porque você conhecia ele assim, Não. já tinha visto. Não é uma coisa? Eu fiquei muito impressionada de manhã, porque não tem uma coisa russa? Parece. Parece. Então tá, deixa eu só agradecer então ao Renato, que veio aqui junto com o Daniel Sá e com o Pedro Figueiredo, agradecer muito à Brenda, que venha Obrigada. sempre aqui, ao Vladimir Tokmakov, ao Sérgio Saboia. E eu queria dizer para vocês o seguinte, como vocês sabem, o Sem Censura vai ao ar todo dia, às 5h30, de 5h30 às 6h30, e a gente fica, depois que o Sem Censura acaba no horário dele, a gente fica uns 15 minutos nas redes sociais. Eu resolvi não dizer mais o nome da rede social. Eu resolvi implicar com o fundador da rede social, entendeu? Então, aquela rede social que todo mundo tem é para onde a gente vai depois que o programa acabar. Quando a minha implicância com aquele rapaz terminar, eu volto a dizer o nome dele e o nome da rede. Pode ser assim, gente? Vocês sabem qual é a rede? Pode, Sabe. claro. E o pior é que vocês sabem, gente. Vocês vão dizer, não, eu não reconheço. Tá. Sem censura. Sem censura, é isso. A rede social é essa. Então, gente, até amanhã, 5h30. Continuem com a gente mais um pouquinho. Oba, estamos aonde, Camilinha? Estamos na rede que não podemos pronunciar. Estamos no Facebook, continuamos ao vivo e com algumas perguntas, né? Yes. Uma delas é do Caetano para o Sérgio. Ele pergunta, qual conselho você me dá para implantar o costume teatral em cidades pequenas? Produzir mais peças autorais, inclusive. Criar o hábito mesmo. Então, essa é uma questão, é um problema que eu acho que a gente está patinando nele há muitos anos. É a ausência de distribuição justa do produto cultural brasileiro no interior. Isso tem a ver com recurso, a ausência de recurso no interior, porque ele fica muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, sobretudo, no Sudeste, mas no eixo Rio-São Paulo muito mais. E não se distribui. É uma ausência de política voltada à cultura, infelizmente é isso. Eu acho que o que ele tem que fazer é o que a gente está fazendo, persistir, é não desistir. Porque é muito importante o trabalho que ele realiza, e o trabalho do artista é o que vai tirar do olhar comum, sabe? É o que vai fazer com que a gente pense o que a gente está falando da violência, por exemplo, a violência contra a mulher, sobre uma outra ótica, não num jornal todo dia, que a gente acaba nem abrindo o jornal e não quer ler a matéria por uma questão de defesa. Mas através da arte, quando você aborda o mesmo assunto, com uma outra sensibilidade. Então, a importância dele lá no interior é enorme, é resistência. É tentar, dentro da cidade dele, ver aonde ele consegue se localizar e procurar o poder público para que ele consiga apoiá-lo nesse sentido, porque faz parte uma das secretarias de cultura, é função delas, né? Em relação ao público, de criar o público. Mas então, a gente tem que... Pois é, e isso é hábito também. Tem teatros subutilizados no Brasil inteiro. Tem teatros que servem para baile debutante, para tudo, para programa político, mas menos para teatro. Se apropriar dos espaços públicos. Esse é o melhor caminho, porque pertence a eles. E a gente tem que dizer uma coisa, às vezes você acha que não é possível. Eu fiz um trabalho em Sobral, no interior do Ceará, há muitos anos atrás, que a plataforma deles era toda voltada para a área de cultura e educação, e a gente hoje sabe, é referência na área de educação no Brasil. É um absurdo, nós estamos falando no sertão do Ceará, né? É referência na área de educação. E na área de cultura, é impressionante o trabalho deles. Escola de música, a gente estava ouvindo agora ele, né? As crianças pobres aprendendo a tocar violino, é uma das coisas mais comoventes que você pode ver. E isso faz com que eles saiam, às vezes, de uma exclusão pela ignorância. Sim. Né? Eles conseguem ser incluídos de uma forma muito bacana. E aí o Teatro São João, um dos teatros mais antigos do estado do Ceará, hoje é absolutamente frequentado. Tem programação o ano inteiro. Ou seja, dá para fazer, né? É possível.
E não é uma questão de dinheiro, é uma questão de vontade. Exatamente. Porque Exatamente. a ausência de dinheiro na área de cultura, tá, o cônsul que pode me ajudar nesse sentido, é um problema que não é só do Brasil, não. É um problema no mundo. Mesmo os países que se investem muito nessa área de cultura têm limitações, mas a vontade é que faz a diferença. Às vezes você tem um tratado de cooperação artística que ele viabiliza, às vezes, o intercâmbio, a vinda e ida de grupos. Sabe? É nisso que a gente precisa, às vezes, abordar. E, às vezes, a gente não tem nem acesso a isso. A gente não consegue. E isso é que é um problema, porque, às vezes, a exclusão de quem está no interior é pela ignorância, porque não sabe nem acessar um edital. Enfim. Exatamente. Se posso continuar um pouquinho Claro. sobre este assunto? Sim. Fora de futebol. Claro, pode Sem ser. censura. Então, como insistência, eu estou de acordo completamente. Então, foi aquele grande projeto que funciona aqui no Brasil, é uma escola do Teatro Bolshoi da Rússia, aqui no, em Exatamente, no sul, em Joinville, Joinville. em Santa Catarina. verdade, Sim? em Joinville. Então, graças ao apoio inicial, então, é a única escola no mundo que funciona fora do território da Rússia. Então, foram criadas as condições para receber as crianças, independentemente quem sabe, quem não sabe dançar. Então, e o resultado? O resultado dos últimos 15 anos que aquelas meninas e os meninos estudantes da escola do Teatro Bolshoi de Joinville, eles hoje em dia eles participam em vários teatros do mundo, inclusive no Teatro Bolshoi de Moscou, em Kazan. Então, uma menina que foi chamada para aquela escola em Joinville, hoje, depois ela foi contratada pelo Teatro Kazan, que é teatro estatal, é uma república de Tatarstão, da Rússia. É uma famosíssima república, então, também uma sede da Copa de Futebol. Então, e ela hoje ele cogita ser a melhor bailarina da república, sendo brasileira. Maravilha. Sim? Por isso, aqueles projetos, ao ter um apoio, pelo menos inicial, eles se desenvolvem. Então, é preciso ajudar, é preciso trabalhar, é preciso pensar, é preciso confiar em tudo o que você está fazendo. Essa é a minha convicção absoluta. Eu Com concordo certeza. plenamente. Olha, aproveitando aqui, tem pergunta para o cônsul. Uma delas é da Ana Braz. Ela pergunta... ela disse que ela e o marido dela vão viajar para a Copa e ela queria saber em relação aos medicamentos de uso contínuo que ela precisa levar. Se ela precisa levar alguma receita médica para comprovar a necessidade. Pode ter nas mãos essa receita médica, mas nem precisa, que ele usa, se esta substância permitida, se normal, então, bom, sem problema, pode viajar lá. Então, eu desejo, Ana, boa saúde. Tem uma pergunta aqui do João Júnior. Ele pergunta como será a recepção da Rússia ao público LGBT durante a Copa? Tranquilo, não fazemos nenhuma diferença para nós. Sim? É público LGBT, público não LGBT, então os estádios estão abertos para todo mundo. Sejam bem-vindos todos. Sem preconceito, né? Absoluto. Absoluto. A Vívia pergunta o que não pode deixar de ser visto ao visitar a Rússia, de ponto turístico? Precisa? O que não pode deixar de ser visto ao visitar a Rússia? Bom, estamos aqui de novo, terceira vez, sem censura. Pode ver tudo o que quiser. Tudo o que quiser. Pode visitar aquela vida noturna, ou vida diurna, então participar nas fanzonas, então vocês têm permissão para tudo. Mas tem alguma indicação de ponto turístico que tem que ver? Eu tenho uma indicação. Indicação, sim, claro. indicações, então... Bom, eu não sei para que lugar, quem pergunta... Não especificou. Não, então, por isso eu já disse, se nós temos pelo menos 11 cidades, sedes, sim? Cada cidade tem a sua peculiaridade. Se falar de Moscou, precisa bastante tempo para conhecer todos os lugares lindos lá. Vamos começar por Praça Vermelha, Kremlin, Teatro Bolshoi, São Petersburgo, Hermitage, aqueles canais e tudo, então. No que diz respeito às outras cidades, então, Rostov-on-Don para os brasileiros. Essa é uma cidade
industrial, então bem desenvolvido, o clima é bem parecido ao clima do São Paulo, digamos assim, sim? Uns 30 graus. E, então o povo lá muito aberto, cidadãos de Rostov-on-Don. E daí para diante, então. E come-se bem na Rússia? Come-se bem? Muito bem. Qual era a sua dica, Vera? A minha dica era o metrô de Moscou. Metrô Comentaram aqui. Metrô é um museu. Metrô uma de Moscou é um raridade, museu. esse metrô só 224. tem lá, né? Cada dia se abre as novas estações de metrô. Sim, então, e usar o metrô é muito simples, é muito barato. É muito barato. Aqueles conexões são muito rápidos, então, se nós falarmos do metrô. Então, se falarmos do metrô de São Petersburgo, também é muito interessante, sim? Então, e vale a pena visitar aqueles balneários, digamos, Sochi, onde a seleção brasileira será hospedada. Sim? É o nosso balneário no Mar Negro, então é uma sede das Olimpíadas 2014, então pode aproveitar tudo, é muito bom. Tem uma pergunta aqui do Gabriel Menezes, ele pergunta, como vai ser estar no Brasil durante a Copa do Mundo? Durante a Copa do Mundo no seu país, você vai conseguir acompanhar? Aqui, sim, no Brasil. Eu vou, sim, claro, eu vou conseguir no Fan Zones aqui, então já recebi o convite. Não vou mencionar os sponsors, sim? Mas já tenho um convite e convido a todos para a abertura na Praça do Boulevard Olímpico, sim? Então haverá uma grande apresentação, uma abertura da Copa a partir das 11 horas, então no meio-dia haverá uma exibição do primeiro jogo, então. E tem vários pontos aqui na cidade onde a gente pode assistir juntos, nos bares, não sei o que é. Então. Mas não teremos um ponto formal e oficial para tudo isto. Um dos pontos pensamos estabelecer lá no Museu Nacional, Histórico Nacional. Sim, então já combinamos como diretoria, talvez seja possível instalar lá um vídeo, tudo isto. Então tudo depende da participação da Rússia. Ô, Brenda, deixa eu só perguntar para a Brenda se está disponível. Era para a Brenda que você ia perguntar? Então tá, vai. Não, pode continuar. Não, porque pode ser a mesma. Ah, tá. Então, a Elizabeth França, ela pergunta para a Brenda se tem alguma contraindicação grave pelo uso abusivo deste medicamento e se existe o perigo das pessoas se desfazerem dos métodos contraceptivos para começarem a utilizar esse medicamento. Então, primeiro, a medicação é considerada segura, ela é utilizada por pessoas saudáveis, sem o HIV. Os efeitos colaterais, na maior parte das vezes, são gastrointestinais, são autolimitados, se resolvem sozinhos após o primeiro mês de uso. E lembrar que uma pessoa que vai fazer uso da PrEP, ela estará em acompanhamento. Ela é distribuída pelo SUS dentro de um acompanhamento que é trimestral. Então, não tem como a pessoa estar tomando de maneira abusiva. Então, ela vai ter um controle e a cada 3 meses ela tem que ir lá fazer exames para receber a nova remessa de medicamentos. É o quê? Uma pílula por dia? É uma pílula por dia. É moleza, né? É fácil. E outra coisa, já está disponível amanhã? Já está disponível desde janeiro. Beleza. Maravilha. Pode entrar na página do Ministério, do Departamento de AIDS. Se você entrar na página do Departamento de AIDS, DST, AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde, na área de PrEP, você consegue os endereços dos serviços. Tem pelo menos um serviço em cada capital brasileira. E ele faz efeito a partir de quanto tempo? Um mês? Então, essa é uma pergunta importante. Precisa-se usar pelo menos 7 dias de uso contínuo para homens e 20 dias contínuos para mulheres, para que você atinja os níveis totais de proteção. Não quer dizer que você não vai ter proteção no primeiro, segundo, terceiro comprimido, mas os níveis totais de proteção, que são de 99% de proteção contra o HIV, é conseguido a partir de 7 dias contínuos para homens e 20 dias. E me diz uma mulheres. coisa, só para terminar, é muito caro para o próprio Ministério, porque o tratamento da AIDS é muito caro, né? Então, essa compra inicial, pelas publicações que a gente vê, não fui eu que comprei, mas
Para esses 7.000 tratamentos, profilaxias que foram compradas, foram gastos 2 milhões e agora, com a produção, espera-se uma economia entre 40% a 60%. Então, vai ser uma redução de gastos significativa e uma chance de você ampliar também esse número de profilaxias disponíveis. Compensa super, né? Sim. E compensa porque houve um estudo que mostrou que é eficaz você instituir essa profilaxia no Brasil. Não foi uma decisão aleatória, foi um estudo muito bem feito que mostra que vale a pena colocar porque você vai reduzir o número de casos novos. Maravilha, Brenda. Como é que diz seu sobrenome mesmo? Hoagland. Hoagland. Podemos ir embora? Podemos. Vamos embora, gente? Se divertir, trabalhar? Vamos. Até amanhã, 5h30.